Primeira vez que eu vi os caras de periferia escrevendo, eu falei, pô, desse jeito você escrevendo. Você escrever é o Shakespeare, né? Admiro demais o que o Shakespeare escreve. Eu acho que todo mundo tinha que ler Shakespeare. Né? Não escreve igual o Cervantes, né? O Don Quixote, por exemplo, eu queria ser ele. Eu acho o Don Quixote sensacional. O Don Quixote podia ter podia ter mais livros dele, né? Porque eles são dois, né? Podia ter mais livros que ele seria ótimo de ler, né? No geral, no parque, eu conto as histórias do cotidiano, né? No boteco, a várzea, tem a violência também, né? Falo de um modo periférico e caiçara de viver, né? A galera vai buscar o caranguejo para vender na praia, o coquinho, o palmito, né? O caiçara, acho que de São Vicente, ele foi todo expulso para a periferia, né? Ele não mora mais na praia, não tem mais o seu modo de viver, mas ele meio que mora nas marés hoje em dia. O caiçara de São Vicente, ele mora nas marés, né? Então ele tem esse lance de buscar o peixe na maré, de buscar o caranguejo, né? Tradicional, você passar lá nas vias do Parque das Bandeiras, que são o pessoal que vai e volta de São Paulo, ter aquele pessoal, né? Vendendo caranguejo, vendendo banana, vendendo palmito, vendendo coco. Palmito não, tá meio complicado para vender palmito hoje em dia, mas no passado vendia, né? Hoje em dia acho que é até proibido. Mas então ele fala dessa malandragem, né? Dos modos de viver na periferia, das alegrias, da tristeza, do abandono do Estado e esse modo caiçara periférico de viver e de sobreviver também, né? Buscar o alimento. O que afasta a literatura da periferia é o local que se coloca a literatura, né? Colocam a literatura num local sagrado, né? O cara, ele tem dificuldade até de pegar um livro, que ele acha que aquilo ali não é para ele. Eu mesmo, quando eu comecei a ler, eu lembro que, pô, eu pegava as indicações do livro, né? Eu tinha um camarada que lia e ele me indicava muito clássico, ele era um cara que lia muito clássico. Ele, pô, precisa ler Shakespeare. Aí, pô, eu falei, Shakespeare. Eu comprei o Hamlet lá do Shakespeare. Eu comprei o livro com o meu dinheiro, deixei lá e eu ficava com medo de ler. Eu falei, pô, mas será que eu mereço ler uma coisa dessas, tá? Vendo poesia, periferia reunida, alguém gritou, é formação de quadrilha, se enganou parceiro, comemoramos aqui só rima, prosa e poesia, tráfico só se for de informação, assaltamos apenas corações munidos de alegria e dor, revolta e amor, muita alegria, salve, salve, pátria amada, periferia. O lance de ter mantido essa forma de escrever é que é essa forma mesmo que eu sei escrever, né? Tipo, eu não sei escrever de outra forma, né? Um conto, um romance, né? Talvez se for fazer um trabalho teórico, a gente vai buscar a forma mais formal, né? Mas para escrever ficção, acho que pode ser que mude, né? Vai lendo outras coisas, talvez mude a linguagem, mas hoje, se eu tiver que lançar outro livro, ele vai continuar nessa linha, com essa linguagem, né? E falando de periferia também, que são os lugares onde eu conheço, né? Sempre eu busco colocar um pouco do sertão, né? Porque eu acho que a periferia tem muito a ver com o sertão. É um lugar que eu conheço, né? Pequena parte da minha infância eu tive lá e sempre volto lá, né? Para visitar meus parentes, então sempre acredito que eu vou manter essa linguagem mesmo. Acredito que não mude, não. Lembro que eu cheguei a montar 2 ou 3 bibliotecas ali na periferia. Eu montei uma no salão, que esse salão hoje já não existe mais. É que eu dei azar também. Eu montei um bar que o cara morreu, o outro cara pegou o bar e não quis saber da biblioteca. E eu montei lá no campo de futebol. E quando mudou a direção, né, da sede lá de futebol, também não quiseram a biblioteca. Mas esses livros, as pessoas liam os livros, né? E tanto uma coisa que incomodava as pessoas é que eu falo, pô, mas essa biblioteca não fica organizada. Eu falo, se não fica organizada é porque as pessoas estão manipulando os livros, né, cara? Então, que bom que ela não fica organizada. Então, tem muita essa coisa, né? Dificulta muito a leitura. Ah, mas tem que pegar o livro. Eu digo nessas bibliotecas
que eu consegui montar, não sozinho, né, com a ajuda de outras pessoas. Ah, mas tem que ter um cadastro. Eu falo, não tem que ter cadastro, cara. Deixa a pessoa pegar o livro. Se ela não devolver o livro, não, tudo bem, cara. A gente vai trabalhando essas coisas. Se a pessoa não devolver o livro, na hora que ela passar aqui, a gente pergunta, pô, e aí, como é que tá o livro? Já leu? Passou para outra pessoa? Você não pode ficar dificultando, né, o que já é difícil. Como você falou, São Vicente não tem uma livraria, ou seja, o acesso ele é dificultado o tempo todo, e São Vicente tem um monte de escritor, né? Dava para fazer uma biblioteca e colocar só literatura, não digo só de São Vicente, mas da Baixada, né? Mas ser um escritor da periferia, a dificuldade é essa, né? Por não ter o incentivo à leitura, não ter uma livraria, mas eu discordo do que dizem, o povo gosta de ler, cara, porque esses livros aí que eu tenho escrito até agora, principalmente o geral, e o Eu Sou Periferia, as pessoas leem, porque depois elas vêm discutir comigo. Elas, pô, mas tu deixou periferia, pô, por que aconteceu isso com periferia? Por que tu não mudou isso? Pô, mas o cara sofre muito, então, pô, mas o Geraldo tomou uma geral muito violenta, e por que aconteceu isso com o cara? E por que não aconteceu aquilo? Então, assim, eu tenho contato com meus leitores, eles vêm discutir comigo, eles querem mudar o final do livro. Eu falo, pô, agora não dá mais para mudar, né? Não é você decide, né? Tinha aquele programa do Você Decide que as pessoas mudavam o fim da história, né? Tinha esse programa na TV. Falou, o livro já tá aí, bicho, mas vamos ver na próxima vez aí o que a gente faz com o personagem principal, né? Esse movimento de literatura de rua, de sarau, de incentivo dos editais, ele fortalece sim, cara, porque muita gente não tem os editais, né? Eles são importantes porque muita gente não tem condição de bancar, né, a sua própria obra, então vai lá, passa no edital e banca, né, a sua obra, e geralmente a sua obra ela fala do nosso povo, então isso é importante, as pessoas se identificam. Os saraus, né, a oportunidade da pessoa não publicada falar para o mundo aquilo que ela sente, né? Esses movimentos de rua também, de slam, tem uns que é de confronto, né? Um fala uma rima, outro fala outra rinha, né? A rinha de poesia, a rinha de rima, né? Então esses movimentos eles são importantíssimos, né? Porque ali o cara fala das dores dele, ele fala dos problemas dele, ele fala dos amores, às vezes só tira um sarro do outro, né? De uma característica, né? Esses que são de embate, e a palavra ela tá sendo distribuída, né? E sempre alguma coisa que você fala, ela pega na veia de alguém, né? Alguém desperta e fala, oh, isso aqui tem a ver comigo. Ou então você faz uma poesia de um jeito e você fala, pô, isso aqui eu sei fazer também. Eu mesmo fui assim, né? Eu escrevo como o cara da periferia escreve, né? Alguém que estudou até mais, né? Eu estudei até mais do que a maioria da população, mas em comparação a muita gente eu estudei pouco. Então eu escrevo, quem me inspira é a rua, né? Quem me inspira são as histórias do meu bairro, né? Quem me inspira são os operários com quem eu trabalhei, são os militantes com quem eu militei, são meus camaradas de bar, meus camaradas de futebol, né? Então são as coisas que eu vi, né? As coisas que eu vivi. Então o ambiente, acho que ele direciona muito a sua forma de escrever. E aquilo que você lê também te direciona, né? Mas, por exemplo, como eu estou falando, não dá para eu escrever como um Machado de Assis, por exemplo, né? Não vou saber falar da aristocracia carioca, né? É o cara que viveu lá que sabe falar, né? Posso até passar lá um dia e pegar uma história de um carioca e botar num livro, né? Mas quem vai falar melhor sobre o Salvador é o Jorge Amado mesmo, né? Não tem jeito. Eu acho que o local onde você está inserido influencia muito no seu modo de escrever. Para quem está começando a ler, eu acho que a poesia ela é um gênero literário muito bom porque ela não demanda tanto esforço, né? Você pode ir lá no catálogo, né? E olhar no nome das poesias e você fala, pô, que da hora, que será que esse cara quer dizer?
com esse título aqui. Aí você vai lá, lê essa poesia, depois você pode voltar para o começo e você vai para o final, né? E para quem é morador de periferia, eu indico que comecem lendo os periféricos, né? Desde os caras que já estão mais famosos aí, como Sérgio Vaz, como Ferrez, né? E a arte também, às vezes, ela vem muito pela música, né? A música, às vezes, ela também te indica, né? O Racionais, ele me mostrou muito personagem, né? Que hoje eu leio, né? Falava lá dos Panteras Negras, do Malcolm X, né? Coisas que falam sobre você, né? Eu, por exemplo, os artistas aí na música que mais me marcaram, né? Acho que Racionais e Luiz Gonzaga, né? Que o Luiz Gonzaga falava das coisas do sertão e o Racionais falava das coisas que eu vivia aqui, né? E os dois, né? Vão me apresentando para outros, né? Para outros, tanto na literatura quanto na própria música, que são pessoas que fazem uma arte que diz mais sobre o povo, né?